meus amores, tudo bem? Vim gravar pra vocês a previsão da semana, mas antes de eu começar, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e de assinar as notificações também pra não perder nenhum vídeo quando eu posto aqui no canal, tá bom? Lembrando também, pra quem quer passar por consulta ou quiser adquirir o baralho Dreams, é só entrar em contato comigo nesse telefone que eu vou deixar aqui. Lembrando também que tem o site do Cantinho Místico, que também vai ficar aqui, que é www.cantinhomístico.com.br, e tem também o Instagram, que é @cantinho_místico, tá bom? Hoje eu não tenho nenhum recadinho, queria só parabenizar as meninas que ganharam. Ainda não enviei, mas vou enviar para você que ganhou. E a consulta já está sendo agendada também, se é que quando esse vídeo for pro ar, não já tenha feito, tá bom? E é isso, meus amores. Vou embaralhar aqui agora e a gente já começa com a previsão da semana. Lembrando que a previsão dos signos fica aqui embaixo na descrição do vídeo, a minutagem para você ver o seu signo, tá bom? E aí, como é que foi a semana de vocês? A minha, graças a Deus, foi bem tranquila. Pro meu signo de Câncer, bateu certinho. Espero que pra vocês também tenha sido, né, pra todos os signos, e que as coisas tenham dado certo nessa semana. Vamos lá. Essa semana, na verdade, foi bem corrida pra mim, porque eu tive reunião lá no centro que eu frequento. E aí foi uma correria danada, mas, enfim, tudo certinho. Vamos lá agora, vamos ver como é que vai ser essa semana. Bom, meus amores, ó, também é uma semana relativamente tranquila, tá? Principalmente ainda pro final de semana. A gente tem aqui uma semana que ela já abre aqui com a carta do livro. E é uma semana que a gente tem que ter atenção nas questões do amor. Não porque aqui apareça algo que possa prejudicar as relações, não é nada disso. Mas fala sobre algumas tensões nas questões afetivas. Então a gente precisa ter paciência, precisa ser observador, precisa agir com inteligência, né? Aqui abre com a carta do livro, que já justamente pede, porque ela é uma carta que fala sobre os estudos, que fala sobre a gente pensar antes de agir, né? Então, falando sobre pensar antes de agir, falando sobre a gente estudar situações, não só isso, mas nesse contexto sim, né? A gente estudar as situações, pensar antes de agir, ter paciência e calma, né? Então a gente inicia essa semana com o baralho pedindo paciência e inteligência. Por que eu falo isso, gente? A gente tem aqui a carta do jardim, que deixa a gente mais expansivo, que deixa a gente com aquela sensação de que tudo a gente pode, tudo a gente faz. É uma carta que traz essa vibração, né, de deixar a gente muito ativo, muito serelepe. Nossa, essa palavra é uma palavra antiga, né? Deixa a gente muito ativo, né? Então isso, às vezes, uma palavra mal colocada, uma forma de se expressar de forma não tão bacana, pode aí trazer algumas complicações nas questões amorosas. Então, não só tô falando de relacionamento, mas das relações que a gente tem no dia a dia, família, namorado, marido, noivo, amigos. Então, tentar manter sempre o bom tom da conversa, tentar manter a paciência, para que a gente não fale algo e depois se arrependa. Não que o baralho mostre que coisas ruins, não. Essa semana é uma semana tranquila, mas ainda assim pede pra gente tomar esse cuidado com o que a gente fala, da forma como a gente se expressa, né? Por conta aqui da carta das pedrinhas no caminho, tá? E na sequência aí, aqui, a carta do coração, que fala sobre as nossas relações, né? Não só sobre o campo amoroso, como eu falei, mas sobre todas as questões que envolvem os nossos sentimentos. E por quem a gente tem aí sentimentos, né? Digo aí no geral, família, amigos, etc., a gente precisa ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de controle aí naquilo que a gente fala, tá? Carta da raposa sai aqui no centro, mas como ela sai ao lado de duas cartas positivas
que é a carta do coração. E aqui a carta da chave mostra pra gente que a gente precisa ter essa audácia, que a gente precisa ser observador, que a gente precisa estar sempre ligado. E como a semana começa pedindo que a gente haja com inteligência, né? Então esse recadinho central que vem aqui na carta da raposa, e que não tem o porquê falar que é uma questão negativa aqui, vindo ao lado de cartas positivas, porque ela simplesmente vem pedindo pra gente tomar cuidado com a forma como a gente age. Tem que ser muito mais perspicaz, audacioso, tomar cuidado, né? Observador, ao invés de sair despejando tudo por aí. Essa é uma semana que a gente não deve falar mais do que a boca. É uma semana que a gente tem que observar mais do que falar, né? Justamente para não complicar as relações que a gente tem com as outras pessoas. Carta da chave aqui, não preciso nem falar, uma semana também de abertura de caminhos, uma semana que as coisas se destravam, que a gente não tem dificuldade em resolver nada, é uma semana que vai passando tranquila, né? Não tem nada que impeça, nenhuma carta da montanha aqui pra gente se descabelar, nenhum recado importante no sentido de algo que possa acontecer, que tenha que ser chamado atenção, né? Mas só mesmo nessa questão que eu falei. Vem aqui a carta da mulher, carta da lua, carta das crianças. Atenção aí, é uma semana também de bastante fertilidade. A carta da lua é uma carta feminina, é uma carta que fala sobre poder, é uma carta também que chama para as questões de fertilidade. Então atenção aí para as mulheres que estão querendo engravidar, que estão querendo dar um up aí até na própria aparência, se cuidar mais, sabe? Se sentir mais poderosa. Recadinho para as meninas aí, né? Se sentir mais poderosa. Também a questão de quem tá querendo aí engravidar, uma semana fértil também. Fértil para os homens, fértil para as mulheres, tá? Mas tô falando na questão das mulheres porque sei que algumas aí têm sim esse desejo de engravidar. Falo isso por conta da carta das crianças, que sai bem ao lado da carta da lua. Então a gente tem esse poder, essa feminilidade, a gente tem essa fertilidade que traz pra gente essa combinação poderosa aqui com a carta das crianças, com a possibilidade aí de estar fértil, né, de colher também coisas férteis nessa semana, né, se a gente mudar aí o sentido, também fala sobre uma semana de fertilidade e abundância. Só chamando atenção porque a carta da criança também tem dois sentidos, então a gente tem que se atentar aí, por conta também do que sai aqui em cima, com o que a gente fala, com o que a gente faz, cuidado para não ser inocente demais, falar mais do que a boca, é uma coisa que essa carta também traz, então atenção só para isso, né? Mas no contexto aqui que sai nessa linha, é uma semana de abundância, de fertilidade. Carta da lua também fala sobre intuição, então uma semana também com a intuição aflorada aí para todo mundo. Vamos lá que essa semana também é uma semana com possibilidade aí, olha, de viagens a negócios, viagens a passeio. A gente vai estar aí na semana do carnaval, nada mais apropriado aí do que sair a carta aqui do navio, né, que fala sobre viagens, sobre passeios, e a carta da casa, né? Então a gente indo para algum lugar, fazendo alguma coisa bacana, aproveitem, mesmo que vocês de repente não viajem, mas aproveitem para se divertir, porque a gente finaliza aqui a jogada com a carta do buquê, que fala justamente sobre felicidade. Eu sei que o país vem passando por uma situação bem ruim, um monte de tragédias acontecendo, bastante coisa que não tá tão bacana nesse comecinho de ano, mas não só relembrando sobre o vídeo que eu gravei da regência aí desse ano, que é uma regência de um ano de Ogum, né, um ano que fala sobre caminho, sobre busca de trabalho, mas nada vindo fácil na nossa mão, né, a gente se empenhando muito para conquistar as coisas, mas o começo desse ano, a regência é de Nanã, e Nanã traz essa questão aí desse desencarne, porque a Nanã é a orixá que rege as questões entre a vida e a morte, né? Quem leva, faz essa passagem dos vivos, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? Então, comecinho de ano, a gente tem a regência aí de Nanã e Ogum, né? Então, por isso que a gente
está acontecendo algumas coisas aí e está explicado, né? O mundo também precisa, você vê que de tempos em tempos existem esses desencarnes coletivos. Esse é até um assunto para um outro vídeo, mas só não sei porque veio na minha cabeça, então eu tô aqui falando. Vocês percebam que de tempos em tempos tem esses desencarnes coletivos onde muita gente morre num desastre aéreo, como aconteceu agora em Brumadinho, que foi uma tragédia que deixou o país inteiro, acho que o mundo inteiro, muito triste com essa situação. Então, de tempos em tempos a gente tem aí esses desencarnes coletivos. Isso é o mundo que está precisando de renovação. Outras crianças estão nascendo, pessoas estão nascendo, o mundo está envelhecendo. Então, isso tudo é a renovação que precisa acontecer aí de tempos em tempos. É triste, é trágico, mas isso sempre acontece. É só vocês perceberem como de tempos em tempos esse tipo de coisa começa a acontecer. Mas por todas essas coisas tristes que estão acontecendo, a gente também precisa reservar um tempo para a gente viver também um momento de alegria. Então vamos aproveitar com bastante segurança essa semana de carnaval, que as pessoas estão aí na rua, muita gente bebe, muita gente usa droga. Vamos aproveitar a nossa vida de forma consciente, de forma a não prejudicar o próximo. Então aproveitem essa alegria dessa semana com consciência, tá bom? Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que a carta do navio fala sobre as coisas se encaminhando aí na direção certa, levando um tempo, mas no caminho certo, tá? E também, como a carta do buquê fala sobre essa felicidade, também alcançando aí um final tranquilo, um final feliz, tá? Então, meus amores, vamos aproveitar essa semana, que acho que muita gente acaba emendando um final de semana com outro final de semana. Vamos aproveitar com consciência, vamos agir bem para o nosso corpo, vamos preservar também a nossa segurança e a segurança do próximo, e que tenham todos aí um ótimo carnaval, que vocês aproveitem, relaxem, se divirtam. É uma semana tranquila, uma semana de amor, é uma semana de atenção aí com as relações. Então, ajam com inteligência em todos os sentidos, nas relações em geral, com a nossa saúde, em todos os sentidos, tá bom? Tenham todos um ótimo carnaval. Eu vou recolher aqui agora as cartas, vou fazer a previsão dos signos, aguarda só um segundinho que eu já volto, tá bom? Prontinho, meus amores, já tô com o baralho aqui, vou só embaralhar e aí a gente já começa na previsão dos signos. Lembrando que a minutagem tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá. A gente começa por Áries. Áries, olha só, carta das pedras no caminho. Calma, não se desesperem. A carta das pedras no caminho não é e nunca será uma carta aí de todo negativo, tá? Ela somente fala pra gente que as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, os problemas que a gente tá aí às vezes arrastando, deixando pra trás, precisam aí sim se resolver. Não pode deixar um problema ali do passado atrapalhar agora na sua semana, ou no seu futuro, ou em qualquer momento da sua vida. Então é parar, pensar, analisar e ver como pode ser resolvido um probleminha ali de cada vez. Nada também de ficar acumulando aí um monte de problema, querendo resolver tudo e acabar não resolvendo nada, tá? Pode ser uma semana de alguma dificuldade? Pode ser, mas sempre na carta das pedras do caminho, eu não sei se vocês conseguem ver, eu não sei, mas aqui ó, a gente tem aqui algumas dificuldades, né, que são as pedras no caminho, os problemas aí do dia a dia. A gente tem aqui o caminho e no final do túnel, né, sempre tem a luz. Então no final aqui das pedrinhas no do caminho, tem aqui o trevo, né, que fala sobre as coisas acontecendo, as coisas fluindo, as coisas dando certo. Você pode perceber que a carta aqui, e a gente sempre na carta do baralho cigano, a gente sempre usa todos os elementos da carta, né? Então aqui, se vocês repararem aqui atrás, o céu, ele tá limpo aqui, ele tá um céu ensolarado, então calma. Apesar dos problemas que possam vir a aparecer, o que você esteja passando,
as coisas se resolvem, tá? Então não é nada de desespero, é só um alerta, uma atenção para que você não ache que tudo é o fim do jogo, sabe? Tenham paciência que as coisas elas vão se endireitando aos pouquinhos, tá bom? Então, muita calma nessa semana, não se desesperem, tá? Vamos lá agora para Touro. Touro, olha só, carta dos lírios. Não podia ser uma carta mais maravilhosa para vocês, tá? Carta dos lírios fala sobre uma semana para vocês de tranquilidade, de paz de espírito, de coisas boas no peito e de principalmente a espiritualidade olhando por nós. A carta dos lírios traz essa sensação boa de que a gente está sendo acolhido por algo ou por alguém. E nesse caso aqui, pela própria espiritualidade, né? Então, tenham fé, se precisam resolver coisas nessa semana, façam. Se querem só relaxar, relaxem. É uma semana para se passar muito bem. Então, aproveitem essa semana com essa vibração maravilhosa que tem a carta dos lírios e fiquem bem, fiquem felizes. Tranquilidade na cabeça, no peito, na semana, em tudo, tá? Então uma carta maravilhosa aí pra vocês nessa semana, tá? Vamos lá agora pra Gêmeos. Gêmeos, olha só, carta dos ratos. Atenção aí pros desgastes na semana. A gente tá numa semana aí de festas, a gente tá numa semana aí que pede atenção também nas relações de forma geral, tá? Então evitem desgastes. Cuidado com desgastes com sua saúde, cuidado com desgastes nas relações, atenção aí também nas questões de perdas, tá? Porque a carta dos ratos fala sobre questões de desgastes que trazem aí algum tipo de perda, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo genérico aqui. Exagerei na bebida, tô prejudicando a minha saúde. Exagerei nas palavras, estou prejudicando o meu emocional, tá? Esbanjei dinheiro, estou perdendo dinheiro. Então, assim, cuidado com essas questões que trazem aí perdas ou desgastes emocionais e físicos. Atenção também para não ficar cheio de ostentação ou ficar aí, por exemplo, na rua brincando aí, falando no celular, porque também é uma carta que indica não só perdas emocionais, sentimentais, como também materiais, tá? Para vocês ficarem livres da vibração que traz essa carta, é só vocês terem atenção, tá? Não é que vai acontecer isso com vocês, pelo amor de Deus, não é isso. É vocês se atentarem quando uma carta negativa sai, de ficarem longe desse tipo de vibração. Então, se eu sei que de repente posso correr o risco de perder um celular da bolsa ou até mesmo alguém roubar meu celular, eu não vou ficar com o celular na rua, no meio da rua falando, jogando. Se eu sei que eu posso ter algum problema sentimental nessa semana, vou agir com mais calma. Então, gente, não é porque sai uma carta ruim ou uma carta negativa que vocês têm que passar por isso nessa semana. Não é isso, tá? É que vocês precisam estar atentos a algumas questões para justamente não precisar passar por isso, tá bom? Vamos lá agora para Câncer. Câncer, olha só, carta da casa. Carta da casa é uma carta que traz tranquilidade também, que traz aquela sensação boa no peito. É uma carta que pede reflexão, é uma carta que fala sobre o nosso interior e também sobre o lugar que a gente vive. Então vamos tentar ter uma semana de harmonia, de paz de espírito, de boas relações com quem a gente vive. Uma carta também que pede que a gente pense em como está a nossa vida, que pense também no nosso interior, que a gente cuide também um pouquinho da nossa vida, do nosso emocional, das nossas coisas, de tudo aquilo que gira em torno daquilo que a gente sente, daquilo que está dentro de nós. Também uma semana boa para de repente mudar coisas dentro da casa, trocar de lugar os móveis, fazer uma arrumação para trazer uma nova energia, uma boa vibração para dentro da sua casa também, tá bom? Vamos lá agora para Leão. Leão, olha só, a carta do caixão, uma semana aí de transformação, uma semana de mudanças para vocês. Agora, essa semaninha que entra, tá? Calma, não fiquem desesperados. Carta do caixão não fala sobre morte,
Se tivesse, obviamente, numa jogada e saído ao lado de outras cartas, poderia sim, de repente, trazer isso. Mas é uma carta que individualmente fala sobre transformação, sobre a necessidade que a gente tem de renovar algumas coisas na nossa vida, tá? Então vamos ver aí, vamos parar essa semana também, se de repente você não for viajar, ou até mesmo se você for, para pôr a cabeça no lugar, para poder ficar bem, para ver o que é que precisa de mudança e de transformação na vida de vocês, tá? E começar a promover essas mudanças, essas transformações. Porque a carta do caixão, ela fala sobre finais de ciclos para que novos se iniciem, tá? Então vamos ver o que precisa dessa mudança na nossa vida para que a gente possa se antecipar e não tenha aí surpresas, tá? Que as surpresas, na verdade, sejam positivas ao invés de negativas, porque a gente agiu em nosso próprio benefício, tá bom? E é isso aí, meus amores. Agora eu vou pra Virgem. Virgem, olha só que carta mais maravilhosa saiu pra vocês aqui, a carta dos peixes. Semana de abundância, semana de prosperidade, semana de fertilidade, inclusive na previsão da semana eu já tinha falado sobre isso, que seria uma semana próspera, uma semana abundante. Para vocês saiu a carta dos peixes, então confirmando aí para vocês que essa semana vai ser uma semana de abundância para vocês, inclusive com possibilidade aí de entrada de dinheiro, de receber de repente um dinheiro que estava aí alguém te devendo. Então uma semana cheia de boas vibrações para vocês, tá bom? Ah, mas na verdade assim, aproveitem com moderação, tá? Não é porque a gente tem uma semana próspera, abundante, que a gente vai sair fazendo estripulia por aí. Então aproveitem e usem as coisas com moderação, tá bom? Para não falar que eu não avisei. É uma carta super positiva, mas não exagerem, tá bom? Libra, carta da cobra. Olha só, carta da cobra pede atenção, tá? Atenção com a saúde, atenção com as coisas que estão à nossa volta, atenção nas relações, cuidado para não confiar demais aí e se decepcionar. Carta da cobra pede que a gente esteja muito mais atento do que o nosso inimigo, tá? Porque às vezes a gente pode tomar um bote por justamente não estar prestando atenção ao nosso redor, tá? Então, fiquem mais atentos nessa semana, mais observadores nessa semana, do que deixar de mão as coisas, tá? Então, não deixe de mão as coisas, muita atenção, perspicácia nessa semana, cuidado também aí nas questões de relação. Nessa semana, na previsão da semana, já inclusive falei que a gente tem que começar essa semana agindo de forma mais tranquila, né? Sendo mais observador, agindo com inteligência. Então a carta da cobra traz também isso para vocês. Observem mais do que falem e tomem muito cuidado com aí pessoas que podem te dar o bote, tá? Então não deixem a anteninha desligada nessa semana, beleza? Nem com a saúde, nem com as relações e nem com nada, tá? Vamos lá agora para Escorpião. Escorpião, olha só a carta mais maravilhosa. Carta do Cavaleiro, uma das minhas cartas favoritas depois da carta da Árvore, que vocês sabem que eu amo, tá? Carta do Cavaleiro vem falando sobre caminhos para vocês, sobre as coisas se abrindo, sobre movimento, sobre ação, sobre as coisas funcionando. Só uma coisa que sempre gosto de chamar a atenção para a carta do Cavaleiro é que às vezes quando as coisas começam a acontecer de forma muito rápida ou as coisas começam a aparecer pra gente de forma muito, sabe assim, ó, uma atrás da outra, às vezes a gente tem a sensação de um pouco de, sabe, ficar recuado ou às vezes de se sentir muito atribulado. Então, né, acontecendo isso, nessa sensação, tenha calma, pensem uma coisinha de cada vez, tá? Porque é uma semana muito movimentada para vocês, então precisa ter um pouco de paciência e calma para também não sair atropelando tudo, porque é uma semana de ação e movimento para vocês, então aproveitem essa vibração que é maravilhosa, tá? Só precisam aí ter o pezinho no chão para não se atribular, mas tirando isso, é uma carta maravilhosa para vocês nessa semana, tá? Vamos lá agora para Sagitário. Sagitário também, olha só que carta boa.
Carta da âncora é uma carta que vem falando para vocês sobre estabilidade, sobre uma semana linear, as coisas acontecendo tranquilamente, sem nenhum imprevisto, sem nada que possa atrapalhar. Uma semana de se passar aí também bem sossegado. Aproveita que é uma semana de festas, uma semana aí de carnaval. Se você for ficar em casa, aproveita para relaxar. Se você for viajar, aproveita para se divertir, porque é uma carta que traz estabilidade para vocês. Então aproveitem aí, não tem nem o que falar de negativo, a não ser o que eu sempre gosto de deixar vocês avisados quando sai essa carta, é de que a gente não pode acomodar, né? Tá tudo bem, vai ser uma semana tranquila, mas na vida a gente não pode acomodar, né? Então, apesar de ser linear, não deixe cair no marasmo, não se acomodem, porque a carta da âncora também fala sobre estagnação, quando a gente deixa literalmente a âncora chegar ali e ficar ali parada, né? Então a gente precisa de movimento também, mas é uma carta super positiva para vocês, só não deixa ela cair ali na estagnação. Então se movimentem, parem, descansem, reflitam, aproveitem de forma saudável e também relaxem de forma saudável, tá bom? Se é que a gente pode relaxar de forma que não seja saudável, mas quando a gente também deixa relaxar demais, as coisas não são tão boas. Mas é uma carta positiva, passem bem essa semana que vai ser tudo tranquilo, tá? Vamos lá agora para Capricórnio. Capricórnio, carta da chave, olha que maravilha também. Graças a Deus, assim, a gente não tem tantas cartas negativas aqui na previsão dos signos, uma ou outra aí, mas às vezes é bom para alguns avisos. Mas para vocês aí de Capricórnio, carta da chave, uma semana de abertura de caminhos. Inclusive essa carta também sai na previsão da semana, né, e fala sobre isso, né, sobre as coisas se destravando, sobre uma semana tranquila, uma semana que vai fluir. Então para vocês o mesmo, tá? É uma carta que indica que é uma semana tranquila, que as coisas vão fluir tranquilamente, que não existe nenhum percalço, uma semana de possibilidade de resolução de problemas, uma semana de possibilidade das coisas se destravarem. De repente está esperando alguma notícia, esperando alguma coisa para você, pode ser que essa semana apareça por conta da vibração dessa carta para vocês, tá? Agora a gente vai para Aquário. Aquário, olha só, carta das crianças, uma carta que também sai na previsão da semana, indica uma semana de alegria, felicidade, de boas notícias, de boas novas, de coisas positivas para vocês, principalmente porque é uma semana de bastante alegria, né? Então, o que mais do que uma criança para trazer alegria? Só lembrando que eu sempre falo para vocês que a carta das crianças a gente precisa estar atento, né? A gente não pode ser inocente, acreditar em tudo, tomar cuidado também com o que a gente fala, porque às vezes a carta da criança tem essa conotação de quando a gente fala, às vezes mais que a boca e depois se arrepende, né? Cuidado para não machucar os outros com as palavras. Então, como a previsão da semana pede que a gente haja com tranquilidade, porque a gente vai estar numa semana muito cheia de energia, então agir com tranquilidade, tomar cuidado com o que se fala, não ser inocente, pezinho no chão, mas é uma carta maravilhosa para vocês nessa semana, tá bom? Daí a gente finaliza com Peixes. Peixes, olha só a carta da cruz. Não é uma carta negativa, mas é uma carta que pede um pouco da gente estar ali, sabe, com atenção no que se faz, com atenção no que se fala. Porque a carta da cruz, ela tem literalmente a conotação de karma, né? Os karmas são tanto positivos quanto negativos. Então, quando a gente age pro bem com a gente mesmo, com o próximo, com a vida, com o universo, tudo que a gente recebe de volta é o bem. Quando a gente faz coisas negativas para nós, para os outros, para o universo, para o que seja, a gente também recebe isso de forma negativa. Então, nessa semana, a carta da cruz pede atenção com as nossas atitudes. Tudo aquilo que se faz aqui, se paga aqui para o bem ou para o mal. Então, uma carta que traz aí resoluções de karmas, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então não se assuste se nessa semana, por exemplo, se você andou agindo bem, se as coisas andaram acontecendo pro positivo, você fazendo pro positivo, de você receber algo bem bacana,
uma notícia boa, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E isso a gente precisa estar bastante atento, porque às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, tudo bem, e de repente a gente toma uma invertida e fala assim, ah, meu Deus, mas por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu tô passando por isso? Por que que não sei o quê? E a gente às vezes não para pra pensar que coisas que a gente fez lá atrás, ou há 3 dias antes, ou sei lá quando atrás, que a gente pode estar recebendo aí o pagamento do nosso karma por conta de certas atitudes. Então não é porque você passou uma semana maravilhosa, agindo maravilhosamente bem, que você nessa semana também vai receber todo esse bem que você fez nessa semana. Não. Aconteceu alguma coisa negativa na sua vida, e não é só para essa semana e nem só porque saiu a carta da cruz, tá? Tô dizendo isso de forma geral. Não fiquem às vezes achando que os nossos problemas caem na nossa cabeça ou acontecem simplesmente porque a gente tá agindo bem, né? Simplesmente porque, eu sou uma pessoa azarada, não. Muitas vezes a gente passa por situações por conta de atitudes que nós mesmos tomamos, sejam hoje, ontem, anteontem ou sei lá quanto tempo, tá? Então, muita atenção, gente, com aquilo que a gente faz, seja pro positivo, seja pro negativo, porque a gente recebe na mesma proporção, tá bom? Então, uma carta de atenção com as nossas atitudes nessa semana e pra vida, tá bom? Não que seja negativa, não é, mas ela traz essa questão da gente ter aquilo que a gente merece. Então vamos merecer coisas boas, vamos jogar palavras boas pro universo, pras pessoas, atitudes boas, enfim. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Vou deixar a sugestão de vídeo pra vocês aqui e aqui pra vocês se inscreverem no canal, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!